pessoal, eu sou Juliana Benhorati, artesã parceira da Círculo, e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma flâmula totalmente personalizada. Você pode presentear alguém especial, ou oferecer para os seus clientes, ou colocar no seu ateliê. Vamos lá? Para fazer essa flâmula, a gente vai usar o fio Duna na cor 8176 Off-White e na cor 3696 Tropical. Vamos usar agulha de crochê 3 milímetros, agulha de tapeçaria, pompom, ou você pode fazer o pompom usando o kit Faz Pompom da Círculo. Vamos usar palito de churrasco ou o próprio bastão para macramê. E vamos usar também cola universal e tesoura. Então, para a gente começar, a gente vai fazer duas correntinhas. Então, uma, duas correntinhas. Vou pular a última correntinha, coloco a minha agulha na próxima correntinha, que é a primeira correntinha feita, e vou fazer um aumento, ou seja, eu vou fazer 2 pontos na mesma correntinha. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou fazer 2 aumentos. Então, aumento no primeiro ponto aqui e aumento também no próximo ponto. Então, a gente vai sempre fazer uma correntinha, virar o trabalho. Vou começar a carreira sempre com um aumento, faço pontos sem aumentar, né, até chegar lá no final e faço aumento novamente. Ou seja, sempre a gente vai começar a carreira com aumento. Então, ó, aqui tem um aumento e aqui no final também tem um aumento. Então, as próximas carreiras, né, até a carreira 8, a gente vai fazer exatamente isso, ó. Aumento aqui no comecinho, faço pontos até chegar lá no final. E chegando no final, a gente faz um aumento também. A gente vai fazer isso até a gente ficar com 16 pontos, tá? Então, faz isso até a 8ª carreira e tem que terminar com 16 pontos. Até a carreira 8 fica assim. Agora, da carreira 9 até a carreira 14, a gente vai fazer somente ponto sobre ponto. Ou seja, por 6 carreiras, a gente vai fazer 16 pontos em cada carreira. Agora é só fazer 16 pontos, uma correntinha, vira o trabalho, faz 16 pontos até chegar na carreira 14. Então, até a carreira 14 ficou assim, então a gente abriu a pontinha aqui do coração, fizemos a parte reta, e agora a gente vai fazer as duas partes aqui de cima do coração. Então, vou fazer uma correntinha, viro o meu trabalho, vou fazer 7 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou deixar os próximos pontos sem fazer, porque a gente vai usar para fazer o outro lado do coração. Fiz uma correntinha, virei o meu trabalho, vou fazer uma diminuição. Eu gosto de fazer ponto baixo fechado junto, ao invés de fazer diminuição invisível. Então, ó, eu coloco a agulha no próximo ponto, trago a laçada, coloco a agulha no próximo ponto também, trago a laçada, fiquei com 3 na agulha, eu fecho para fazer a diminuição, tá? Acho que fica mais bonito quando a gente trabalha em carreiras de vai e volta. Vou fazer pontos até chegar lá no final. Então, são 5 pontos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. E a gente termina essa carreira com 6 pontos, né? Uma diminuição e mais 5 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou fazer novamente uma diminuição aqui no comecinho. Então, diminuir e faço pontos até chegar lá no final. 1, 2, 3 e 4. Então, eu termino essa carreira com 5 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Agora, eu vou fazer uma diminuição aqui no começo. Faço um ponto baixo e faço uma diminuição também. Então, quando a gente termina a carreira 18, que eu fiz uma diminuição, um ponto, uma diminuição, a gente tem esse resultado. E agora, a última carreira aqui. Dessa parte, eu vou fazer uma diminuição aqui no comecinho e faço um ponto baixo. E agora, eu posso cortar o fio, que já terminou essa parte de cima desse lado daqui, tá? Então, cortei o meu fio, posso puxar, e aí, a gente tem este resultado aqui, ó, que é a parte de cima do coração.
Agora, pra gente fazer a outra parte, eu vou inserir a agulha aqui, ó, nesse primeiro ponto que eu tô vendo e vou repetir exatamente o que a gente fez do outro lado, tá? Então, nessa primeira carreira aqui, eu faço 7 pontos baixos, então, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, vocês vão ver, ó, que ficam 2 pontos aqui no meio, que a gente vai deixar aqui de espaço pra gente fazer o acabamento depois. Faço uma correntinha, viro o trabalho, faço uma diminuição logo aqui no comecinho e faço pontos baixos até chegar lá no final. Essa carreira a gente termina com 6 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro meu trabalho, começo aqui, ó, com uma diminuição e faço pontos baixos até chegar no final. São 4 pontos para gente terminar essa carreira com 5 pontos baixos. Uma correntinha, viro o meu trabalho. E agora aqui eu vou fazer uma diminuição aqui no comecinho, faço um ponto baixo sozinho e faço uma diminuição aqui para terminar essa carreira com 3 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, vou fazer uma diminuição e um ponto baixo, termino essa última carreira com 2 pontos. Agora, para a gente dar um acabamento melhor nesse trabalho, a gente vai fazer uma carreira contornando todinho o coração, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso, ó? Vai virar aqui, ó, vai fazer pontos nessas laterais. Então, onde a gente fez carreira, né? Onde tem carreira, tem que fazer um ponto. Então, cada carreirinha aqui a gente faz um ponto baixo. Onde tem aqui, ó, os 2 pontos que a gente deixou livre, a gente faz pontos baixos também. Faço pontos aqui nesta lateral. Ou seja, a gente tem que contornar todo o coração, fazendo pontos baixos. Na parte de cima, a gente também faz pontos, ó. E agora, eu vou descer aqui contornando toda essa lateral. Chegando aqui, eu passo para outra lateral até chegar aqui em cima novamente. Cheguei aqui no final, ó, vou fazer os 2 pontos aqui em cima da última carreira desse lado. E aí, a gente já pode cortar o fio e puxar aqui. E a gente já tem o coração prontinho para a gente poder fazer a montagem na flâmula depois. Para a gente fazer a base da flâmula, a gente vai começar exatamente o que a gente fez com o coração, abrindo aqui, ó, fazendo aumentos tanto no comecinho quanto no final de cada carreira. Porém, ao invés de deixar até 16 pontos, a gente vai aumentar até 26 pontos, tá? Então, essa carreira aqui, última aqui, ó, que eu aumentei, foram até 26 pontos. Aí, tem que fazer 24 carreiras de 26 pontos para fazer essa parte reta. E chegando aqui em cima, a gente também vai fazer como a gente fez no coração, que é fazendo uma carreira aqui, ó, para dar acabamento. Vocês vão ver que fica bem melhor, porque aqui a gente consegue ver exatamente a correntinha que a gente faz, né? Quando a gente faz a carreira de acabamento, ela fica mais regular. Então, aqui é só fazer um ponto para cada carreira. Dessa cor que eu tô usando é o Off-White 8176. E aí, a gente vai fazer o acabamento e já começar a montagem da nossa flâmula. Fiz aqui, ó, toda a carreira em volta, né, ao redor da flâmula. Vou cortar o fio deixando um pedaço grande pra gente poder prender o galho, tá? Então, lembrando que ao invés de você usar galho, você pode usar o bastão de macramê, pode usar inclusive um palito de churrasco, tá? Não precisa ser o galho. É que eu achei que ia ficar bem bonitinho com o galho, mas se você não tiver, não tem problema, dá pra ajustar e adaptar com outra coisa, tá? Então, aqui, ó, eu vou puxar este fio e com a agulha de tapeçaria, a gente vai envolver esse galho aqui na parte de cima da flâmula. Então, eu passo por cima do galho e prendo no ponto que tá lá atrás, ó. E faço isso por algumas vezes, não precisa passar em todos os pontos, porque se cobrir muito também o galho, você não consegue ver esse efeito do galho, tá? Então, você pode fazer a cada 2 pontos, mais ou menos, você prender esse galho para que fique aparente mesmo a madeira. Chegando aqui no final, ó, só esconder o fio aqui atrás para dar o acabamento. Agora, pra gente fazer a montagem, eu sugiro que você primeiro posicione os elementos. Então, ao invés de deixar só o coração assim, eu quis colocar alguns pompons aqui, ó,
para fazer uma graça, para dar um charminho a mais aqui coloridinho. Mas se você preferir, você pode somente colocar o coração, tá? Então, você pode primeiro compor aqui, do jeito que você quer, e aí a gente vai colar. Mas se você quiser deixar sem os pompons, vai ficar bem legal também, tá? Então, eu vou colar o coração aqui na parte de baixo, porque eu vou colocar os pompons. Então, os pompons você pode usar esses prontos mesmo, como eu vou usar aqui, ou você pode usar o kit faz pompom da Círculo para você poder fazer o seu pompom, tá? Ele ajuda muito para quem gosta de fazer pompom, então você pode aproveitar esse kit e fazer os pompons ao invés de usar o pronto, tá? E aí, para fazer, você pode usar exatamente o mesmo fio ou variar as cores usando sobras de fio. Então, essa é a posição que eu quero meu coração para caber os pompons. Então, eu vou passar a cola universal no avesso do coração. Então, é uma peça bem prática de fazer. Então, é só passar a cola aqui no avesso. E aí, com cuidado, você colar na posição que você quer aqui, ó. Então, pressione um pouquinho. Essa cola, ela é muito boa porque ela seca em 5 minutos. Então, você pode pressionar aqui, esperar um pouquinho que ela vai colar o seu trabalho. Não pode esquecer de deixar centralizadinho, né? Deixar os mesmos espaços entre um lado e o outro, tá? Então, aqui a gente já tem o coração colado. E agora eu vou colar os pompons. Então, bem simples também, ó. Coloquei cola no pompom, dou uma apertadinha e ele fica. Eu vou tentar intercalar sempre um pompom clarinho com um pompom mais escuro para dar o charminho. E aí, eu vou colar aqui de forma irregular para dar um efeito diferente. Tá, ó, colei os meus pomponzinhos aqui, ó, ficou desse jeito. Agora, para você personalizar a sua flâmula, você pode fazer correntinhas. Então, aqui eu vou personalizar para mim, vou usar no meu ateliê. Então, eu vou colocar a letra J. Então, eu fiz aqui algumas correntinhas. E aí, o tamanho das correntinhas, né, a quantidade de correntinhas que você faz, vai depender da letra que você for fazer, tá? Então, aqui, ó, pro J, no caso, eu fiz 7 correntinhas para fazer a parte de cima. Então, aperta bem aqui, ó, a pontinha, tanto do início quanto do final da correntinha, para não desmanchar. E a gente vai colar aqui. Então, antes de colar, eu vou posicionar ali para saber se tá bem certinho. Então, ó, fiz a correntinha, aperto bem o nozinho, corto rente. Aqui do outro lado também, ó, dou uma apertadinha maior, corto bem rente, e aí a gente vai posicionar as duas partes da correntinha. Então, a quantidade de correntinhas que você... Então, a quantidade de correntinhas que você vai fazer depende da letra que você vai colar, tá bom? Ó, então, aqui, ó, um J, eu vou colar nessa posição. Então, vou passar cola no avesso da correntinha, com cuidado, não precisa de excesso de cola, pra gente poder posicionar certinho lá e ficar bem bonitinho. Então, você pode usar uma pinça também para posicionar, tá? Então, ó, minha ponta tá aqui. E aí, eu dou uma pressionadinha. Opa. Então, a parte de baixo já está pronta. E aqui, eu vou passar na parte de cima. Então, escolha a letra de quem você vai, né, presentear com essa flâmula ou do seu cliente para você poder fazer aí as letras. Então, é só a base de correntinhas, não precisa bordar. Tá? Então, esse aqui é a minha flâmula. E pra gente poder pendurar na parede ou algum lugar que você queira, eu fiz aqui, ó, aproximadamente 50 correntinhas. E aí, eu vou dar um nó aqui de um lado. Então, ó, antes de fazer a correntinha, eu deixei um fio grande, assim, pra eu poder amarrar de um lado. Vamos dar um nozinho aqui. E aí, prende o outro lado também, pra gente ter onde pendurar. Ó, dei os nozinhos, pra gente ter certeza que tá bem firme ali, ó. Além do nozinho, se dá um pinguinho de cola aqui, ó, em cada lado, pra garantir que não vai cair a flâmula de onde você vai pendurar, tá? Então, depois que secar, você vem aqui, ó, vou até deixar assim, que depois que secar, eu corto mais rente ainda pra ficar o acabamento melhor. E aí, a gente tem a flâmula
totalmente pronta, totalmente personalizada, que você pode colocar a inicial do nome que você quiser ou do seu ateliê. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Quando fizer a sua peça, poste nas redes sociais usando a hashtag Sempre Círculo, que a gente quer ver o seu trabalho. E siga Círculo nas redes sociais.